Imagine se o irmão gêmeo do Sam aparecer no próximo show. Eles competem pela vitória da categoria. E o irmão gêmeo do Sam está posando do jeito que falei, garantindo as pernas abertas, ombros baixos, peito erguido, fazendo uma pose mais aberta, etc. E se o Sam posar do jeito que ele fez, o Sam não vai ganhar. E aí, beleza? Aqui é Johnny Shrev da VB Pro Music. Sam Selleck ganhou o overall em sua estreia e ainda tem 2 semanas até o Auto Classic para evoluir. Agora vou analisar seu físico. Além disso, eu realmente vou analisar cada uma das poses dele e mostrar exatamente o que ele pode fazer melhor nas próximas 2 semanas para destacar ainda mais as linhas dele e se apresentar da melhor forma possível. Então, vamos lá. Beleza, então, em primeiro lugar, galera, ele estava absolutamente fenomenal. Se vocês já viram o vídeo dele mostrando as pernas, ele está completamente seco e definido. Estriações em todo o vasto lateral, quadríceps bem definido, conhecido como teclas de piano. Muitos viram e comentaram quando o vídeo saiu online. Ele não chegou ao ponto ideal, algo ocorreu. E, pra ser honesto, o que realmente aconteceu foi a pose dele. O jeito que ele estava posando acabou jogando contra ele na hora de mostrar as estriações profundas e cortes por causa da forma como ele estava posando. Agora, se as pessoas não entendem muito bem isso, elas pensam que, sabe, ele pode não estar no ponto, pode ter passado do ponto. E eu estava assistindo, eu estava vendo como ele estava posando. Eu pensei, ele simplesmente não está fazendo essa pose direito. Porque ele é tão bom e dominante, é claro que vai ganhar esse show. Mas no próximo, podem surgir caras tão bons quanto o Sam Seller, provavelmente. Vamos dizer que, se houver, independentemente disso, se uma pessoa conseguir destacar suas linhas muito melhor do que a outra e eles forem muito comparáveis, o cara que conseguir criar a melhor ilusão vai ganhar o show. Então vamos analisar algumas dessas poses agora. Depois, vamos falar sobre a rotina dele. A gente só quer subir no palco e ver ele posando ao lado de outras pessoas. Algumas coisas que, de novo, ele está fazendo de forma incorreta agora. Você quer entrar na pose imediatamente, certo? Então o duplo bíceps de frente dele... Certo, vamos ajustar um pouco isso aí, as mãos dele podem ficar um pouco mais próximas, dá pra ver um pouco as pernas dele, eu consigo perceber a forma como ele está realmente posicionando as pernas dele ficam quase retas demais nessa pose, ele tenta flexioná-las mais do que posicioná-las certo antes de flexionar, já mostrei isso pra vocês antes. Agora, quando ele está esperando para fazer a pose, quando você está esperando entre cada pose, você deve ficar na sua posição relaxada de frente. Mesmo na posição relaxada de frente, você exibe seu físico aos juízes, destacando o X-frame e o V-taper. Por isso, mantenha essa pose relaxada. Vou explicar isso já. Agora ele passa para a próxima pose, o peitoral lateral. Ele está fazendo o que normalmente faz. Então o lance é o seguinte, se você olhar para o cara à direita, sabe, o físico dele não é bom, mas dá pra ver como ele está um pouco mais ereto e está projetando o peito ainda mais para fora. Ele pode trabalhar nessa pose de peitoral lateral. Colocou o pé para trás, está definido e abriu o corpo. De novo, dá pra ver costas muito boas. Pego no pé dele porque vai ser muito bom e competitivo. Se quiser ser ainda mais competitivo, precisa acertar ainda mais as poses. De frente, de novo, ele está perdendo as pernas tanto na pose frontal relaxada, quanto na pose de abdômen e coxa. E isso é o de menos, porque as pessoas realmente não sabem como ativar o core ou fazer o vácuo sem que isso afete suas... sem afetar as pernas. Novamente, queremos entrar naquela pose frontal relaxada, dá pra ver que ele está fazendo isso sozinho, voltando para a pose de costas e bíceps. Com certeza podemos corrigir isso também. E aí ele faz a pose dele, certo? E essa é uma pose realmente difícil de fazer. Muitos caras erram nessa pose. Ele está fazendo um trabalho razoavelmente bom, está indo bem pra ele. Ele certamente usará essa pose no Auto Classics. Algumas coisas vou corrigir já, como faço com muita gente com quem trabalho. Primeiro, sobre sua sunga. Pode parecer bobagem, mas faz diferença. Quero que note a diferença no meu físico. Galera, minha cintura não é fina, certo? Vou mostrar a ilusão que acontece. Se eu fizer assim, alguns acham que parece melhor. Minhas linhas do abdômen parecem legais, mas na verdade deixam você com aparência quadrada. Então, se eu simplesmente fosse lá e fizesse uma pose, ou fizesse uma pose como a dele, onde ele está fazendo a pose clássica dele aqui, quando ele fica assim e tenta sugar o abdômen e faz isso, vocês veem como minha cintura fica estranha? Fica esquisito. Você quer, e é por isso que a sunga é feita desse jeito, puxar isso pra cima até a sua cintura e criar aquele formato em V, ou aquele V aqui, para ajudar nas suas linhas. Fica melhor desse jeito do que daquele jeito.
E especialmente se você estiver posando de costas, olha como fica estranho visto de trás. Fica bem estranho quando fica assim atrás, em vez de assim, certo? As peças estão sendo cortadas para criar a ilusão. É por isso que são todos ternos, biquínis, sungas de pose masculina, sungas da categoria Classic Physique. Todos eles são feitos para encaixar assim e descer desse jeito, dando esse formato. Agora, independentemente disso, queremos revisar a rotina dele. Vou mostrar o que ele faz de errado na rotina. No geral, ele está fenomenal, o vídeo em alta definição está ótimo, mas há pontos que ele não faz certo. Primeiro vou falar sobre algumas das quartos de volta dele. Primeiro, quando você está fazendo as quartos de volta, quando está esperando pelo juiz, esperando novamente pelo seu juiz, queremos que essas linhas apareçam. As linhas aparecem quando você inclina a pelve para frente ou para trás, tanto faz. Quando você empurra o quadril para baixo assim, levemente, se você observar minhas pernas, se eu fizer isso, dá para ver que estou flexionando as pernas aqui. Se eu fizer assim, elas desaparecem. Eu não consigo ativar aqui. Não consigo fazer essas linhas aparecerem com meus quadris assim. Assim que eu empurro meus quadris um pouco para trás, elas simplesmente aparecem. Elas aparecem facilmente, certo? Então é conseguir manter esse visual em todas as suas poses. Número 1. Então quando você está relaxado de frente, esperando pelos juízes, permanece ereto e mantém o ar aqui em cima. Para quem comentou sobre respiração, falei diafragma, mas quis dizer que você respira superficialmente, sentindo apenas a respiração torácica. Você está colocando todo o ar aqui, certo? E aí você respira a partir daqui e não deixa só isso acontecer, certo? Então, queremos estar aqui, abrindo e sentando. Os ombros ficam para baixo, eles não ficam assim. Eles estão aqui, os braços não ficam como se estivesse pedalando, apenas permanecem enquanto você espera os jurados pedirem uma pose. Enquanto espera pelo duplo bíceps frontal, ele pode então entrar na pose. Agora, quando ele faz o quarto de volta, ele tem um pequeno problema com isso. Quando você faz o quarto de volta, você vai sentar de lado aqui. Seu pé da frente vai ficar um pouco à frente do pé de trás. Você vai contrair os glúteos porque está usando as pernas como âncora para manter os quadris alinhados ou basicamente retos em relação à parede. E então, a partir daqui, seus dorsais estão ativados novamente e você está girando com o tronco, não com o braço. Então, a partir daqui, você está girando com o tronco e provavelmente vai sentir o glúteo esquerdo realmente ativando para que você consiga manter os quadris alinhados. Porque o que acontece é que a maioria dos caras não tem flexibilidade ali e acabam abrindo assim. E aí eles ficam maiores porque, de novo, você vê minha cintura, ela está maior aqui, está menor aqui. Então daqui a gente abre, certo? E aí estamos aqui. E então soltando o ar, contraindo isso e permanecendo nessa posição, de costas contraindo os glúteos, certo? Seus posteriores de coxa estão ativados. E então você só abre e mantém os dorsais ativados, ficando aqui e esperando o juiz chamar. Depois, mais um quarto de volta a partir daqui. E então... Certo? Ele fazia o quarto de volta e parecia perdido, mostrando que não sabe o que tudo bem. Espero que alguém fale com ele e espero que ele veja este vídeo. Me contrate para te ajudar no posing. Joy Belt também não é um bom treinador de poses. Ele está em Vegas, então me surpreende que você não os tenha visto. Vou detalhar a rotina dele. Ele entra, faz um pulinho, algo bem amador, mas que pode ajudar no ritmo. Tudo bem, mas você só precisa entrar nas poses. Você não precisa pular. Ele meio que, sabe, pula para a pose dele. E aí daqui ele faz o vácuo, certo? E porque ele está fazendo o vácuo, você vê de lado, na verdade ele está fazendo mesmo, ele está fazendo isso. E para ele realmente fazer o vácuo direito, ele precisa empurrar o quadril para cima para conseguir. E o que isso faz é, de novo, você perde as linhas, certo? Então quando você está fazendo essas poses, quando está fazendo sua pose de bíceps duplo frontal, seja desse lado, desse outro lado ou simplesmente de frente. Assim, seus quadris devem ter uma leve inclinação para destacar essa área das pernas, o flexor do quadril, como preferir chamar, queremos evidenciar essas linhas. Então ele tem que manter os quadris assim o tempo todo. Se ele faz uma pose com os quadris e pernas de certo modo, ou está em outra posição, talvez esteja fazendo uma pose de abdômen e coxa, certo? A gente ainda mantém isso, certo? Então primeiro na rotina dele,
Ele começa daqui e os quadris estão aqui. Queremos que os quadris dele voltem para trás. Ele fica em uma perna e vai abrindo. E então aqui, certo? Você pode ver como ele está fazendo pelo ângulo que eu tenho. Ele está aqui e está dando o seu melhor. Ele está assim, puxando os braços para dentro enquanto faz o vácuo. Certo. E isso pode até parecer bom, mas não é, porque vai ter um cara lá fora que vai fazer a pose certa e vai fazer ele parecer menor. O que ele está fazendo é afundando o peito. Os ombros dele estão assim, certo? Isso é apenas uma crítica construtiva para ajudá-lo a aprender a pose certa. É por isso que eu digo, quando vocês posam e estão fazendo isso, se vocês conseguem posar como fisiculturistas, isso se reflete muito no treino. Quando faço a pose de bíceps duplo frontal, meus ombros ficam para baixo, não para cima. Os trapézios não participam dessas poses. Quando meus trapézios participam de alguma pose, isso eleva a parte superior do trapézio e os ombros. Isso só ocorre na pose de mais musculoso. Se não faço essa pose, em todas as outras meus ombros ficam abaixados. O que acontece com os ombros abaixados? Meus dorsais ficam grandes e abertos o tempo todo, não quero ficar assim, nem com os ombros levantados desse jeito. Eu quero ficar assim. Se eu elevar meus ombros, vou começar a perder meus dorsais. Então, a partir daqui, quando ele chegar na pose dele, o que ele precisa fazer é chegar na pose, ajustar as pernas. Primeiro aqui, certo? E então, se ele for fazer o vácuo, ou se ele for ficar ali e não fizer o vácuo, e aqui, certo? Assim as pernas dele ficam abertas. Agora, no primeiro minuto, a sua rotina individual é para você aproveitar esse momento diante dos juízes para causar uma boa primeira impressão. Então, assim que você entra, é só você e os juízes, você mostra suas melhores poses e apresenta isso para eles, certo? Então, os pés dele vão daqui, certo? E de novo, se precisar, as pernas precisam estar para trás e aqui, e aí ele meio que salta e se posiciona assim, certo? Ele novamente faz um bom trabalho ao manter os posteriores da coxa menos engajados daqui em diante. Ele pode fechar um pouco mais as pernas, porque eu posso ver no vídeo aqui que ele não está fazendo isso tão bem, e isso vai fazer diferença. Agora, o que está acontecendo aqui é que ele está aqui, e aí ele faz isso e está quase sentando para trás assim, certo? Isso, qualquer movimento em que você não esteja em uma posição para ficar ereto. Se eu estou me inclinando para trás, eu simplesmente fiquei menor. Se você pensar em mim estando aqui, eu estou mais alto, eu estou maior. Aqui eu fiquei mais baixo. Então ele precisa estar aqui, se abrir, certo? E então levantar o peito aqui e não ficar assim. É isso que ele está errando nessa pose. E é isso que ele precisa mudar, porque se ele fizer isso, ele vai ficar muito maior. Ele é grande e acaba parecendo menor. Sua próxima pose será duplo bíceps de frente com torção. Então ele está aqui e ele deveria, de novo, ele está fazendo isso e ele deveria estar aqui, certo? Preparando os pés. Se já estou aqui fazendo meu duplo bíceps frontal, bem daqui, então estou aqui. E aí é só sentar aqui facilmente, plantar os pés primeiro, se preparar, abrir o peito e ficar bem ereto, certo? E então solto o ar e me entrego, certo? Eu não quero murchar, quero ficar em um ângulo. Agora, ele faz um bom trabalho aqui e já vai direto para o duplo bíceps de frente com torção. Essa pose é difícil para vocês, quero saber como fazer direito, não tentem torcer demais, ok? Se eu fizer isso de frente, na verdade é uma ilusão de ângulo, porque você não está torcendo tanto aqui. Na verdade, você está apoiando sua mão aqui e você está aqui, certo? Você está fazendo isso, e isso permite que você realmente abra aqui para criar a ilusão de que está quase totalmente torcido. Então, quando eu faço essa pose daqui, certo, você quer de novo daqui, não muito aberto. Alguns caras exageram, eles abrem demais as pernas, a postura fica muito larga. Queremos essa postura. Se você está aqui fazendo sua pose de bíceps duplo de frente e seu peitoral de lado e só giramos aqui, não precisamos abrir mais do que isso, certo? Isso permite que a gente mantenha os ângulos consistentes desde o chão, certo? E aí aqui e depois abrindo aqui. E queremos colocar as mãos bem aqui, quase na frente da perna, daqui até aqui, certo? E fazer o possível para não fazer isso, certo? Então deixa eu pedir para vocês fazerem quase isso e aqui, certo? Agora, essa é uma pose difícil que os caras não fazem tão bem. Aquela clássica, a pose clássica, ele está aqui, certo? Boom.
Agora a gente vai virar para esse lado daqui. Você quer se posicionar aqui para conseguir fazer isso. Só abrir, certo? Ele está com dificuldade, pois planeja antes de posicionar os pés para depois fazer a pose. Só posicionou os pés primeiro, de baixo para cima, certo? Então, quando ele sai daqui e vai para essa pose, ele consegue se organizar, trazer as pernas para trás, os quadris para trás, assim nossas pernas estão ativadas. E então daqui, a gente não está tentando se abaixar e fazer isso, estamos trabalhando com flexibilidade e mobilidade. Então, ele pode ir daqui e é fácil aqui, certo? É assim que você quer fazer essa pose. Agora, ele está fazendo com o vácuo porque ainda não está confortável com o vácuo. Ao fazer o vácuo, ele deve empurrar o quadril para cima. Então ele está aqui, na verdade ele está quase assim, para ser sincero, ele está colocando o pé errado para fora. Ele está aqui e ele está... Então ele está puxando o abdômen para dentro a partir daqui, ele está usando isso para fazer o vácuo. Ele fica assim sem precisar fazer vácuo para a pose. Essa é uma pose muito boa para você mostrar seu core. É isso que quero dizer. E novamente, quando se trata desses ângulos, é daqui até aqui. E aí, esse lado para o qual você está meio que se inclinando ou mudando o peso, é o lado onde está o bíceps, certo? Se você estiver fazendo uma pose de flecha, ou até mesmo essa, ou a pose de vitória, vai ser desse lado. Fica estranho se eu fizer assim. Fica bem diferente, né? Veja como fica estranho daqui até aqui. A partir daqui, ele deve jogar o quadril para trás e recuar para manter as linhas visíveis. Então, daqui ele pode subir, certo? E você já pode ver que estou contraído daqui, e é um movimento só, um movimento fluido daqui, e paramos aqui, certo? E então podemos flexionar os dorsais, flexionamos o abdômen daqui, trazemos o bíceps, sabe, o braço para fora daqui, e então olhamos para cima, certo? Para deixar mais clássico. Muitos dos problemas que ele está tendo com a pose dele é que todo mundo fala, ele precisa arrumar as pernas, tem algo errado com as pernas dele, não tem nada de errado com as pernas dele. O único problema com as pernas dele é como ele está posando as pernas. Esse vídeo poderia ser apenas Sam, aprenda a virar seu balde. Digo isso para todos. Imagine seu quadril como um balde. Vamos virar o balde. Vire o balde. Esses quadris vão voltar. Enquanto estou nessa posição, flexiono as pernas. Esses ficam ativados. E eu também não estou flexionando com força, certo? Só estou fazendo isso. Estou empurrando meus quadris para trás, certo? Levemente, e então eles ativam, certo? Se eu colocar meus quadris para frente, o que acontece? Eu começo a perder a ativação, então eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso em nenhuma circunstância. Uma boa regra prática é, quando estou de frente, inclino a pelve para frente. Quando estou de costas, inclino a pelve para trás, contraio os glúteos. É isso que eu quero. Porque o que acontece é que quando eu contraio os glúteos, basicamente isso alonga meus eretores da espinha daqui. Ele puxa para baixo. Então quando faço isso, você pode ver o quão para baixo estão meus dorsais. Se eu fizer isso, aperta e fica muito estranho, realmente esquisito. Então você quer ficar aqui. E isso basicamente vai ajudar a destacar os eretores da espinha quando eu estiver fazendo minhas transições. Agora, de novo, você pode ver a sunga dele. Engraçado dizer isso, pessoal. Vocês devem estar pensando, o que é tudo isso que você está falando? Passe bikini bite na sua sunga. O que isso significa? As mulheres têm esse tipo de cola, uma cola para tecido que você basicamente passa na sua sunga ou no tecido e ela gruda na sua pele para não começar a escorregar enquanto você se movimenta, certo? Se você estiver suando, não tem problema, ela mantém no lugar. Fisiculturistas de qualquer categoria devem usar essa cola de biquíni. Cole sua sunga exatamente onde ela deve ficar no quadril, mantendo essa ilusão. Ok, agora as costas dele, duplo bíceps, tem algumas coisas que ele está fazendo um pouco errado aqui, as costas dele. O que acontece é que ele está vindo para trás aqui. Talvez ele esteja confortável com esse lado aqui, mas vocês podem ver o que eu estava falando para vocês outro dia. Ele está abrindo o quadril dele está um pouco aberto para esse lado e as pernas assim. Então isso significa que um quadril provavelmente está um pouco alto demais. Ele pode empurrar o quadril e a perna um pouco para trás, depois o quadril para frente e contrair os glúteos. Então ele está mais, ele está mais magro aqui, então eu posso ver pela frente que ele está fazendo isso certo. Muitos caras cometem esse erro e não queremos repeti-lo. Mesmo que as pernas e costas dele pareçam muito boas. Olha, a diferença entre esse cara e esse aqui, tá vendo? Isso acontece com as minhas costas ao fazer isso e ao fazer isso. O que é mais pronunciado, isso ou isso, certo?
e novamente deprimindo os ombros. E eu sempre digo para os caras, quando vocês estão de costas, peito para cima, cabeça erguida, certo? Então se eu estou fazendo isso e minha cabeça está abaixada assim, não é bom, pessoal. Meus trapézios começam aqui e eles afetam minha pose, afetam a aparência da minha pose. Se eu estou aqui e meu pescoço está fazendo isso, fica estranho, certo? O que acontece se eu girar isso aqui para fora? Gire, empurre para baixo e então aqui, veja como meus trapézios aparecem muito mais estando assim ou aqui. E se eu quiser adicionar um pouco de estilo, vou olhar para um lado ou para o outro, tanto faz, queremos estar aqui. Ele fez um trabalho muito bom na abertura de dorsais dele aqui, tipo, muito definido, muito seco aqui. Eu gosto de como ele entrou e está posando. Para o Classic Physique, a abertura de dorsais não conta como pose clássica, então não soma pontos. Sei que você já viu o Chris Bumstead. Abrir dorsais de frente é algo que Chris faz desde o início no fisiculturismo e Classic Physique como uma forma de mostrar que ainda é fisiculturista. Veja essa abertura de dorsais, não é uma pose clássica, mas gosto do que ele faz, pois está nessa posição de novo. As pernas dele, ele pode afundar um pouco mais nas pernas, contrair os glúteos e afundar um pouco mais nas pernas. Ele destaca ainda mais os posteriores ao puxar para trás, o que é uma ótima forma de se abrir. Fez um ótimo trabalho ao se abrir. Agora daqui, pessoal, levantem o peito, vejam a diferença entre isso e depois isso. Isso e isso, certo? E tudo o que estou fazendo é isso, pessoal. Estou indo daqui e apenas... Essa é a única coisa, é isso, certo? Então tudo o que ele precisa fazer a partir daí é apenas levantar o peito, do front double biceps, quero dizer, do back double biceps e da abertura de dorsais de costas, levantar o peito. Isso vai fazer tudo parecer muito melhor e mais detalhado, tudo fica mais evidente. Se você olhar para isso, se eu estou aqui, existe uma diferença entre isso e isso, certo? Entre isso. E aqui, mais detalhes bem nas costas, indo para a pose de abdômen e coxa, do jeito que ele está fazendo isso, está completamente errado nessa pose. Ótimo para o abdômen, absolutamente todo iniciante quando faz uma pose de abdômen e coxa. Eles chegam aqui e acham que, por causa do abdômen, precisam contrair assim para mostrar os músculos abdominais. E aí a gente perde essas linhas na hora. Dá para ver que quando ele começou, ele estava assim no início, desse jeito. E aí ele veio para cá para abrir as pernas e basicamente perdeu todas as linhas. A melhor forma de fazer essa pose é entrar na sua posição aqui. Você pode basicamente fazer assim se quiser, direto daqui, mãos acima da cabeça, bem ereto, certo? Tudo o que eu faço daqui é só estou soltando o ar sem fazer força ou pressionar para baixo, apenas faço isso e você deve se manter ereto, certo? Você quer se manter bem ereto daqui porque tudo o que eu preciso fazer agora é só isso. Certo. E então, se eu quiser ficar mais firme, respiro pelo nariz. Vou ficando cada vez mais firme aqui, certo? Se quiser um vácuo, fica assim. Já estou bem ereto. Ao fazerem essas poses, pessoal, a melhor forma de posicionar as pernas para ficarem bonitas vale tanto para o fisiculturismo quanto para o clássico. Primeiro, dependendo de como está o seu lado, eu gosto de fazer, às vezes gosto de ficar desse lado aqui, ou até desse lado onde eu me posiciono um pouco de lado. Se sua cintura é mais larga, fique um pouco de lado. A perna de trás fica levemente angulada, apontando para as 2 horas, e apoie o quadril desse lado. Coloco o outro pé dele aqui fora e apoio mais na ponta, jogando meu quadril para trás imediatamente. Agora dá para ver que as 2 pernas já estão ativadas. E se eu quiser, sabe, flexionar o meu quadríceps, ainda consigo fazer isso e manter essas linhas fazendo desse jeito. Se deixo meus pés no chão, fica difícil levantar, certo? Gosto de ficar na ponta do pé jogando o quadril para trás. Você pode ver como minhas pernas já ficam ativadas daqui, e então daqui, bem aqui, assim, e é só... Solte o ar, certo? Podemos fazer dos 2 lados, igual. Você pode ver como mesmo quando eu troco as pernas, elas continuam ativadas o tempo todo. Não é que ele não esteja flexionando as pernas, é que ele não está se colocando na posição para flexionar as pernas e fazer isso aparecer. Então eu vi comentários dizendo que ele precisa flexionar as pernas, mas ele está flexionando as pernas 100%. Ele está fazendo isso, ele está tentando, ele só não está conseguindo trazer isso de volta. Isso faz diferença.
Então, de novo, você pode fazer isso em pé assim e simplesmente soltar o ar, ou pode fazer de um lado assim, soltar o ar aqui. Se quiser, pode fazer uma dessas coisas no final ou sentar aqui. Você também pode flexionar a perna para baixo e manter as linhas o tempo todo. Se quiser, pode fazer o vácuo daqui. Enquanto mantém as pernas ativadas o tempo todo. É assim que a rotina de Sam Selig deveria ter parecido quando ele entrou. E é só isso que ele precisa para melhorar ainda mais o físico no próximo show. Passar 2 semanas acertando o posing e os pés, posando do chão ao core e garantindo que os quadríceps fiquem ativados de novo. Ativar os quadríceps não é só contrair as pernas, mas se posicionar corretamente antes de contrair. Agora, abrir ainda mais as pernas quando ele fizer a pose de bíceps duplo de frente, bíceps duplo de costas. Ele precisa manter os ombros para baixo. Não queremos ficar assim para cima, queremos ficar para baixo a partir daqui e levantar o peito. E basicamente é isso, pessoal. Físico excelente no geral. Ele terá muito trabalho ao chegar entre os profissionais. Ele ainda precisa ganhar cerca de 5 quilos, mas já está bem para aumentar peso e massa muscular. Quando conseguir, ficará muito bem. Se ele quiser seguir no Classic Physique, precisa melhorar as poses, algo que nem os profissionais fazem, como dá para notar. Dá para notar facilmente a diferença entre profissionais que se dedicam ao posing e amadores, porque tudo flui. Você não questiona nada e pensa, esse cara está bem. Eu acredito completamente que Sam Selak nas próximas semanas vai acertar nas poses, tipo, realmente procurar um bom treinador de poses por lá, ou seja lá o que for. Eu acredito totalmente que ele pode ir para a próxima competição e potencialmente vencer. Depende de quem aparecer. Vamos supor que o gêmeo do Sam apareça na próxima competição, eles vão estar na primeira chamada. Eles estão competindo, sabe, para vencer a categoria. O irmão gêmeo do Sam está posando exatamente como falei. Pernas bem abertas, ombros para baixo, peito para cima, de forma grandiosa. Já o Sam posa do jeito dele. O Sam não vai ganhar, né? Quando está disputado, quando os dois estão condicionados, os dois têm muita massa muscular, sabe? Estão parelhos até esse ponto e uma pessoa consegue mostrar o corpo de uma forma melhor. É essa pessoa que vai ganhar. Acreditem, já passei por isso como amador. Eu já passei por isso como profissional, mas ainda mais como amador, porque fiquei em segundo lugar 2 ou 3 vezes, em terceiro lugar 2 vezes. Eu já estive lá e foi só observando as poses e tudo mais. Depois, é como se você literalmente olhasse para a diferença entre se você tivesse feito isso um pouco mais, se seu core estivesse um pouco mais contraído, se suas pernas estivessem um pouco mais firmes aqui, se você estivesse posando para parecer um pouco maior ali, isso faz diferença porque, de novo, você está criando uma ilusão no palco. Os juízes estão literalmente em uma posição onde você tem a vantagem de criar essa ilusão, e se você posar de um jeito que vá contra essa ilusão, você vai acabar não parecendo tão bom quanto realmente é, certo? Sam Selig fica ótimo quando está posando, quando está na academia, e ele realmente tira a camisa depois e mostra o físico dele pra vocês. Fenomenal. Ainda é o mesmo físico dele, que não muda. O que faz diferença é como ele posa no palco. Chegar ao próximo nível será importante quando acontecer. Essa é minha análise. Ótimo trabalho, Sam. Muito legal ver isso, ainda mais na primeira competição. O cara não tem diploma, não tem doutorado, se treinou sozinho. O que ele fez? Ele ficou definido. Entendam isso. Todo mundo, qualquer pessoa pode ficar definido.
A diferença entre quem fica definido e quem não é ética de trabalho, força de vontade, autodisciplina e autocontrole. Qualquer um pode conseguir. Ele apareceu definido nesse primeiro show, o que é respeitável. Qualquer um pode ter, você pode ter toda a massa muscular do mundo, mas ficar trincado é o trabalho duro. Tenho que dizer de novo, parabéns. E então, pessoal, se vocês estão tentando competir, se já estão competindo e ainda estão no começo da sua jornada nas competições, acessem o link na descrição abaixo, jonasrifitness.com, preencham o formulário e marquem uma videochamada de 50 minutos comigo. Vamos falar sobre seus objetivos e ver o que podemos conquistar juntos. Até a próxima, vocês já sabem. Iron Champions Arn, Progressive Bull, Lodge Life. Equipe Dream Chase. Valeu!